Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e para esse novo episódio, esse novo capítulo da nossa série de vídeos Uma Mensagem para Você, eu tenho uma pergunta para fazer. Será que pessoas, leitores, são realmente pessoas melhores por lerem livros? Para contextualizar o surgimento dessa pergunta, eu tenho que avisar para vocês, caso vocês não saibam, mas provavelmente vocês já sabem, porque eu não paro de falar sobre isso, que eu voltei pro Twitter. Passei anos e anos distante por vários motivos e porque sabia que possivelmente no momento em que eu voltasse eu reencontraria coisas que hoje eu sei que ainda estavam lá. Fato é que Twitter tem se mostrado uma rede interessante para as coisas que eu esperava encontrar lá, mas também para coisas que eu não queria necessariamente encontrar. E uma delas é as discussões da comunidade literária. E assim, as discussões da comunidade literária são uma coisa à parte, e é aí que vem então a minha pergunta de que será que leitores se tornam necessariamente pessoas melhores? A minha resposta é depende, e eu vou comentar e conversar com vocês aí ao longo desse vídeo do porquê depende, e no final pode ser que a gente não chegue em conclusão nenhuma, porque essa é a única certeza dos vídeos de Uma Mensagem para Você. A gente não vai concluir nada, mas a gente vai refletir ao longo do caminho. Desde que eu voltei pro Passarinho Azul, eu acompanhei algumas discussões que rolaram no meio literário, na comunidade literária. Algumas delas eram bastante sensatas, algumas delas eram bastante importantes, mas outras, na minha humilde e sincera opinião, era uma perda de tempo só. E acabaram mostrando muito bem que algumas pessoas, apesar de lerem muito, apesar de comentarem muito, apesar de defenderem tantos os livros e as qualidades e as possibilidades e quanto a leitura faz bem, parece que, assim, só falam isso da boca pra fora e não internalizaram a maioria das coisas que elas dizem, ou então não entenderam a maioria das mensagens que elas encontraram nos livros que elas possivelmente leram. E daí a gente chega na questão que talvez seja uma questão um tanto quanto filosófica, talvez seja uma questão um tanto crítica, teórica, literária, talvez seja uma questão de pessoa para pessoa também. Por quê? Digo que depende a resposta da nossa pergunta porque, em primeiro lugar, cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem a sua história de vida, tem o contexto em que está inserida, vive em uma realidade específica e pode, então, ou não buscar determinados livros. Os livros que essa pessoa lê podem trazer certas reflexões, certas mensagens, certos questionamentos ou não. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que busca, sei lá, somente livros de culinária para ler, o que eu vou receber são dicas de culinária, como preparar um prato melhor. Não necessariamente eu estou edificando a minha mente, a minha alma, a minha consciência crítica. Peguei um exemplo bem bobo, mas é para vocês entenderem onde eu tô querendo chegar. Agora, se eu sou uma pessoa que busque livros que reflitam mais a sociedade, que tenham ali dramas da vida real. E isso pode ser desde um livro adolescente até um livro adulto, até um clássico. Não tem diferença aqui, porque cada um desses livros, quando bem escritos e quando bem manuseados, podem transmitir diversos questionamentos, diversas reflexões sobre a sociedade, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre como a gente pode mudar as coisas nesse mundo em que a gente vive. Se eu busco esse tipo de livro, eu necessariamente vou estar encontrando esse tipo de reflexão. Se eu, por exemplo, já busco livros ou histórias em quadrinhos que tenham ali personagens representativos LGBTQIA+, eu vou refletir mais sobre essas comunidades, sobre as realidades em que elas vivem, sobre como é o contexto de cada uma dessas pessoas que se enxerga em alguma, das letrinhas dessa sigla. E assim vai com todos os livros que eu escolho ler ou que eu recebo por meio de indicações de amigos, de familiares e da internet. As escolhas dos livros que eu faço vão me ajudar a ter contato com histórias, com personagens, com realidades, com contextos diferentes e também, graças a isso, com reflexões, com questionamentos, com interpretações, com mensagens diferentes. Isso vai ajudar a gente ter uma diversidade maior ou não de leituras e de contato com ali perspectivas diferentes. Só que não adianta somente o leitor buscar coisas diferentes
e não interpretar e não realizar uma leitura crítica daquilo que ele está lendo. Ele pode buscar um livro qualquer, realizar a leitura numa sentada só, não refletir nada sobre aquilo. Isso não vai impactar nada na vida dele. E é por isso que eu disse que depende muito. Se um leitor realmente se transforma em uma pessoa melhor, se um leitor é realmente uma pessoa melhor só pelo fato de que ele lê. Porque muita gente no mundo geral diz que lê muita coisa, ou então lê muita coisa, mas não consegue refletir, não consegue interpretar, não consegue pensar sobre aquilo que está lendo. E os livros são incríveis sim, os livros são diversificados sim. Hoje a gente encontra uma quantidade imensa de livros de escritores que vêm de lugares diferentes, que têm perspectivas diferentes, que têm vivências diferentes, e cada um deles vai colocar ali a sua realidade, a sua mensagem na obra. Só que o que muita gente esquece, o que uma galerinha lá do Passarinho Azul tem esquecido também, é que não adianta nada você buscar livros diferentes e não interpretar esses livros e não absorver alguma mensagem desses livros. Porque leitura não é só sentar e ler, é botar a cabecinha para funcionar e pensar o que aquela história está querendo transmitir, o que essa história está querendo te passar, quais realidades ela está mostrando para você e o que a gente pode aprender com isso. Ler é sim exercitar a consciência crítica, o pensamento crítico e a nossa relação com a sociedade em que a gente vive. E também pode ser ali um momento de prazer, um momento em que a gente só quer esquecer das coisas e buscar algo gostosinho para ler. E às vezes a gente só precisa parar para pensar e descobrir que a gente não consegue encontrar nada naquele livro. E se a gente não conseguiu encontrar nada naquele livro, tá bem também, porque a gente fez esse processo ali de pensamento, essa interpretação, essa reflexão sobre tudo que a gente leu. E a partir disso a gente internaliza então possíveis mensagens e pode se transformar em ser humanos melhores. Só que depois a gente vai lá pro Passarinho Azul e encontra certas coisas absurdas de pessoas que esquecem que todos esses livros possuem mensagens, mas para receber essas mensagens a gente precisa parar para pensar um pouquinho. E nesse sentido a gente não pode esquecer também que só porque eu estou lendo um livro escrito por uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis e que hoje a gente sabe que fez coisas horríveis, o que pensava coisas horríveis, o que dizia coisas horríveis, não significa que eu sou uma pessoa horrível também. Porque eu posso realizar essa leitura e exercitando ali a minha consciência crítica, tirar algo de bom dela ou perceber que o livro é o livro e a pessoa que escreveu é a pessoa que escreveu. E de alguma forma, no momento em que esse livro foi publicado, ele virou uma coisa e não tem mais nada a ver com a pessoa que escreveu. São duas coisas diferentes. E é assim, talvez, que livros nos transformem em pessoas melhores. E talvez seja bacana a gente parar de olhar tanto os lançamentos e buscar aqueles livros que não estão sendo tão comentados, como também virou ali assunto esses tempos no Twitter. Porque talvez sejam esses livros que vão trazer ali uma mensagem que a gente esteja perdendo, que vão trazer alguma mensagem que realmente afete aí o nosso consciente, talvez a gente faça com que a gente perceba coisas diferentes. E talvez sim, aí a gente consiga exercitar melhor o nosso pensamento crítico, internalizar essas mensagens e se transformar em um leitor, em uma pessoa melhor. Porque livros ensinam pra gente muita coisa sobre amizade, sobre empatia, sobre simpatia, sobre respeito, sim. Mas eles deveriam também ensinar um pouquinho sobre silêncio, sobre pensamento, sobre olhar para si mesmo e tentar tirar de si uma opinião concreta sobre aquilo que você está vendo e não se deixar levar pelas sensações, pelos sentimentos que surgem nessas discussões afloradas e que muitas vezes não chegam a lugar nenhum. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e coloca aí nos comentários se você gostou de alguma reflexão, de alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Como sempre, uma mensagem para você é um vídeo um tanto quanto confuso, caótico, reflexivo, a gente vai e vem para todos os lados e não sei. Quem cria as conclusões são vocês. Se você tirou alguma conclusão, alguma interpretação, se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui nas caixinhas de comentários, vamos continuar conversando e a gente se vê no próximo vídeo.